Hoje o vereador que vem aqui ao programa, doutor Paulo Bernardi, já anunciado e pela razão já dita antes aqui na chamada. Doutor Paulo, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui. Eu agradeço, Daércio. Bom dia a você, Adalberto, aos ouvintes do Jornal Saudades, a Organização TVM. Prazer muito grande estar com vocês aqui. O prazer é nosso. Fato é que você traz aqui um balanço extenso, bem balançado, vamos dizer assim, de atuação nesses 2 anos, né? E evidentemente que falar com minúcia sobre cada um deles daria um programa de, sei lá, quantas horas. Mas queria que o senhor elencasse principalmente aqueles que mais interferiram positivamente, né, claro, na vida das pessoas, da sua função. Aquilo que nesses 2 anos o senhor considera que realmente interferiu diretamente na vida do cidadão. Bom, Dércio, eu acho que a primeira atividade que eu tive que influenciou e influencia na vida do cidadão é a questão da briga com relação à tarifa da água. Muito embora se diga das audiências públicas, etc., eu queria registrar que quem iniciou essa questão com o Ministério Público foi a OAB, quando eu era presidente, portanto, antes de eu ser vereador. E a partir daquela iniciativa da OAB, corroborada pelos sindicatos, um abaixo-assinado de milhares de assinaturas que nós fizemos, é que houve ação civil pública e dela é que decorreram as audiências públicas que têm acontecido na briga da água de Matão. Tanto é verdade que nós conseguimos o ano passado, muito embora o contrato dizia que era 20 ponto alguma coisa, conseguimos um aumento de 8% numa audiência pública. Então isso é um benefício que acontece diretamente ao cidadão e nós continuamos nessa briga junto ao Ministério Público. Outras coisas que impactaram, eu acho que fortemente na questão da população, foi a briga que nós tivemos também com relação à lei dos bancos, que obriga os bancos a fornecer uma melhor acomodação para as pessoas que frequentam a rede bancária, os clientes do banco, que são, na verdade, na minha concepção, o maior patrimônio do banco. O banco sem clientes não é... Já deveria estar fazendo isso. Pois é, há muito tempo. Então, você pega, por exemplo, nominalmente, um dos bancos acabou instalando uma tenda lá fora para acomodar as pessoas. Antes foi multado por 2 ou 3 vezes e agora, finalmente, eles conseguiram uma acomodação interna dentro da agência, o que possibilita, evidentemente, que as pessoas não fiquem no sol e na chuva como ficavam anteriormente. Os bancos têm altos lucros, né? Então, é impressionante, realmente impressionante, muito impressionante. É uma coisa tão simples, Daércio, não precisa de nada, não precisa muita coisa. Só que você tem que ter uma visão de Estado, né? E forçar eles, através de uma lei municipal, a cumprir uma coisa que deveria ser absolutamente natural. Com isso, tem tantas leis aí que seriam desnecessárias se cada um fizesse o básico, né? É isso, é verdade, realmente é verdade, você tem razão. Então é muito desnecessária essa questão. Uma outra questão que talvez não afete diretamente agora, mas vai afetar no futuro, é uma lei municipal que trata da questão dos lotes, da doação de lotes pela prefeitura. Em 2016, a prefeitura fez um programa habitacional, sorteou 588 lotes para algumas pessoas, para essas pessoas, evidentemente, e esse loteamento acabou não saindo do papel. Mudou o governo seguinte alterou a concepção do loteamento, criou um mega loteamento de 1.800 e tantos lotes e também não saiu do papel. Então nós impusemos uma legislação dizendo o seguinte, que a prefeitura só pode fazer uma doação de um lote para um cidadão ou para uma empresa se o bairro estiver totalmente urbanizado. Ou seja, não se entrega mais promessa, não se entrega mais papelzinho no ginásio de esportes, fazendo festas pré-eleitorais, sem que a pessoa tenha uma data para que ele possa efetivamente começar a construir e obviamente, ter o sonho da casa própria. Então hoje, com essa lei municipal que nós aprovamos na Câmara e foi sancionada, só se pode fazer uma doação de um imóvel, de um lote, desde que ele esteja completamente urbanizado, com água, luz, esgoto, asfalto, guia, sarjeta, toda a infraestrutura que o loteamento tem que ter. O que o setor privado já é sujeito a isso, né? Exato. Na verdade, a lei 6766, a famosa lei Otto Lehmann, o deputado Otto Lehmann, ela exige do loteador privado exatamente isso. Ele só pode vender, ele só pode começar a comercializar o lote se vier com toda a infraestrutura pronta ou contratada. E ele deixa, inclusive, para a prefeitura lotes em calção, em garantia, que se ele não fizer, a prefeitura vende esses lotes e ela mesma faz. Então, por que o particular é obrigado a fazer e o poder público fica com essa... Você está aí, instalamos uma SEI, uma comissão especial de inquérito, que eu
Eu sou o autor do pedido de SEI e fui o presidente dela. Nós estamos concluindo essa comissão especial de inquérito, mas a conclusão nossa, eu já posso adiantar para você em primeira mão, a conclusão é que não existe lote. Não tem lote, porque houve uma transação no governo passado entre o dono da terra, a prefeitura e uma terceira empresa, e essa transação foi questionada judicialmente, dizendo que essa transação deveria ter sido feita por meio de licitação. Então nós temos uma ação correndo na justiça, o que, se a carruagem andar como eu estou imaginando que vai andar, essa ação vai acabar nos próximos 3, 4, 5 anos, ou seja, até lá nós vamos ter o nada, efetivamente nada. Essas pessoas que estão aguardando já há 6 anos vão praticamente perder a esperança, porque já se vão passar, sei lá, 10, 11 anos. Então eu acho injusto que a pessoa receba uma promessa e fique nessa história de não sabe quando vai receber o lote e nem se vai receber o lote. Quer dizer, ainda que não se possa afirmar que isso foi eleitoreiro, dá para dizer que na prática beneficiou eleitoralmente e só, né? É porque, na verdade, Daércio, é comum, não é uma novidade. Isso aconteceu em Matão já várias vezes. Normalmente, no ano eleitoral, alguns meses antes, se cria um loteamento popular, logicamente se sorteia centenas de lotes para a população, e evidentemente que isso tem um ganho eleitoral. Eu não sou nenhum idiota para não dizer que isso acontece, entendeu? Que agora, há um benefício decorrente, sim. Não sei se dá para afirmar que isso já tinha uma intenção eleitoral, mas que na prática resultou em ganho eleitoral para alguém, você não tem. Mas se você distribui 588 lotes no mês de setembro de 2016 e a eleição em outubro, é uma presunção quase que absoluta de que isso, pelo menos uma parte disso, vai agradecer ao... Certamente. Entendeu? Então isso é... Agora nós estamos regularizando isso. Com relação também à violência doméstica, principalmente contra as mulheres, nós criamos um projeto do Código X. É aquele código que é um pedido de socorro sigiloso, que a pessoa, por exemplo, normalmente a violência doméstica, ela ocorre entre 4 paredes, não é pública, né? E às vezes o agressor, machucando a pessoa, ele vai ele próprio levá-la na farmácia ou levar em algum lugar, e ela não vai ter coragem de dizer publicamente que foi agredida pelo marido ou o marido pela esposa. Então criamos um projeto, que é o Código X, Código Vermelho, que a pessoa se apresenta numa loja, um estabelecimento comercial, ela mostra a mão, com um X, com a caneta, alguma coisa, e o comerciário, o dono da loja, vai entender que essa pessoa está sendo vítima de agressão e vai, evidentemente, procurar socorrê-la através dos canais competentes, junto à delegacia de polícia, ao hospital, a própria OAB, que tem parceria para essas situações. Então, são algumas coisas que nós estamos... Porque a lista de projetos e tudo do Paulo é enorme, né? Então, por isso que eu deixei ele à vontade para ele próprio elencar algumas, porque não dá para falar de todas, é muita coisa que tem aí. Então, fique à vontade. Se uma outra coisa, eu estou lembrando dessa também, você falou bem, quem me conhece há bastante tempo sabe que eu sou uma pessoa extremamente produtiva, né? Eu não sou uma pessoa parada, eu até sofro por conta disso. Mas, por exemplo, nós tivemos uma parceria muito forte com o deputado Itamar Borges, com o Baleia, e através deles conseguimos muitas coisas para Matão. Conseguimos 2 estradas rurais, aquela que liga Silvânia até a rodovia Francisco Malzone, e uma outra que liga o Washington Luiz até o Turvo, passando pelo cemitério ali. São 2 estradas que foram totalmente reformadas, repaginadas, elas continuam ainda em terra, porém com cascalho, mas foram arrumadas, pavimentadas. No Turvo foi construída uma ponte, que era um lugar muito... estava desbarrancando, aí a Predileta, a Raizen e a Prefeitura Municipal acabaram ajudando por conta dessa necessidade. Conseguimos com eles muitas doações de equipamentos, né? Trouxemos o kit da Patrulha Agrícola, que tem trator, tem muitos implementos. O kit da Defesa Civil, através do Baleia Rossi, conseguimos também. E um projeto bastante audacioso, simples talvez, não é um projeto político, é um projeto... Desculpa, não é um projeto de lei, mas é um projeto de mandato. Foi a maior reforma de implementos agrícolas da história de Matão. Nós localizamos ali na Casa da Agricultura cerca de 14 ou 15 implementos agrícolas que estavam absolutamente sucateados, porque não eram reformados há muito, muito tempo. Eu conversei com o Celso Ruiz, da Baldan, com o Alexandre, da Baldan, conversei com o João Marquesan, e a Marquesan e a Baldan, muito gentilmente, como dentro do espírito que norteia essas 2 famílias tão tradicionais de Matão,
recuperaram todos os implementos, e a Marquesan ainda por cima doou mais 3 para a prefeitura. Então hoje o pequeno agricultor da cidade de Matão, ele tem um naipe de implementos absolutamente suficiente. É emprestado? É alugado. Você aluga por um dia, a prefeitura aluga por um dia, 2 dias, 3 dias, você paga uma taxa diária de locação e você usa. Porque, na verdade, Dércio, a pessoa tem aí um sítio de 4, 5 alqueires, é economicamente inviável de comprar um trator, um implemento, entendeu? E você foi num perfil de produtor rural que ficou descapitalizado, porque de 3 décadas para cá, pequenos agricultores já cansados entregaram suas propriedades para a cana. Depois o negócio não se tornou tão rentável assim como ele imaginava no começo. Mas nesse período ele vendeu a gradinha que ele tinha lá, um implementozinho que ele tinha, o tratorzinho. Quando ele pensou em voltar para outra atividade, ele estava quebrado, ele não tinha mais isso. Então isso socorre pequenos agricultores aí, depois de um período em que ele tenta se reerguer, mas não tem mais a estrutura que tinha antes, que já era pequena, né? É porque hoje, pelo que a gente sabe, eu conversei com o Luizinho Pedro Antônio, que é o gerente da Casa da Agricultura, e com o Luiz Manhani, que é o engenheiro agrônomo. Ele disse que está um espetáculo, que todo dia tem a locação de implementos, então isso está dando um novo ânimo para o produtor rural. Eu acho que é interessante. E esse pequeno produtor, como você bem lembrou, é a base de sustentação da economia do Brasil, é o pequeno agricultor. 70% dizem do que nós comemos aqui no Brasil vem do pequenininho, é do pequeno. Aí fazer, mas e aqueles grandões, grupos grandes, tá? Eles exportam. Sim. O que é muito bom para a balança comercial brasileira, tudo bem. Mas do que nós comemos aqui, boa parte do que se produz aqui, que nós comemos, vem do pequeno pra gente. Se ele só exportar, a gente não comia, né? Porque esse não exporta. Não, é? Não, se só exportar, a gente não comia. Se esse pequeno exportar também, nós vamos alimentar a China, mas vamos passar fome. Pô. Exatamente. Então, eles são muito importantes. Né? Exatamente. Então, em relação ao produtor rural também, eu consegui uma verba de R$200 mil com o deputado Itamar Borges para fazer o barracão do produtor rural. Porque hoje a feira do produtor rural, que é tradicional, às quarta-feiras do Ginásio de Esportes ali, ela está no tempo, né? Ela está sujeita às intempéries. Então, quando chove, ou mesmo no sol forte ali, é muito desagradável. Então, a prefeitura assinou uma ordem de serviço, vai começar a construir, talvez 90 dias, 120 dias, está pronto o pavilhão do produtor rural. E aí todo esse pessoal vai ficar alocado embaixo do pavilhão, de modo que quando tiver chuva ou tiver um sol muito forte, evidentemente eles vão estar, não só eles, como o pessoal que vai comprar, evidentemente, nós vamos consumir, vai ter um espaço coberto para se deslocar ali. Tá? Uma outra coisa também, Dércio, que nós criamos desse mandato foi o projeto do banco de óculos, o banco de armações de óculos. Nós idealizamos um projeto onde as pessoas poderiam doar as armações do óculos, né? Porque você usa óculos também, certamente na sua casa você tem uma armação lá que você não usa mais, trocou a armação, você deixa jogada na gaveta lá. E com essa história de jogada na gaveta, mais o apoio da Relotic e da Ótica Garoto, nós conseguimos, numa primeira rodada, quase 2.000 armações doadas. E aí, por intermédio de um amigo comum, nós conseguimos um contato com a Receita Federal de Araraquara e soubemos que eles tinham um estoque grandioso de óculos ali. E nós conseguimos, então, na verdade, 291 quilos de armações de óculos. Quilos. Isso dá mais ou menos umas 10.200 armações. Aí eu consegui armação para Matão, para Dobrada, para Araraquara, para Ibitinga, para Itápolis, porque são armações que foram recuperadas de produtos contrabandeados ou que entraram no Brasil de maneira ilícita, eles vão ser jogados fora. Eles vão ser como é que chama? Descartado. O rolo compressor ia passar em cima para acabar com tudo. E eles doaram para o Fundo de Solidariedade, o que significa, no meu modesto entendimento, que nós vamos ter armação de óculos aí por muitos anos. Tá? Então, acho que é muito importante que foi essa doação, essa questão dos óculos. E você vê, né? Numa primeira rodada, no primeiro dia do lançamento do programa, nós arrecadamos quase 800 armações de óculos. Todo mundo tinha 2, 3, 5 em casa, e as óticas também colaboraram. Até no primeiro momento eu falei, nós vamos mexer com ótica, pode ser que o pessoal fique um pouco... Não, muito pelo contrário. Tanto a O Garoto como a Relótica foram lá, doaram 100 armações cada uma, e agora a prefeitura vai colocar lente, porque o óculos, evidentemente, você não tem que
passar por uma consulta oftalmológica, né, para fazer essa questão do óculos. Então, isso vai ser feito. E falando em visão também, Daércio, nós fizemos um projeto, na verdade, por pedido de justiça, eu modifiquei um projeto da vereadora Zélia Tortorello, da então vereadora Zélia Tortorello, que obrigava a prefeitura a criar um teste de acuidade visual. Você deve ter feito isso quando você era menino, e eu também fiz. É aquele famoso teste que você olha aquelas letras para lá, para cá, para cima, para baixo, e você identifica se Quase você consegue. É a primeira vez que você descobre que vai precisar usar óculos. Exatamente. Eu consegui descobrir com 7 anos. Portanto, esse ano faz 50 anos que eu uso óculos. Então agora nós estamos fazendo. E esse problema é um problema grave, porque por conta da pandemia, esse projeto que vinha sendo feito pelo Rotary Clube de Matão, ele acabou sendo interrompido em 2020. Então nós não fizemos esse teste em 20, 21 e 22. Agora em 2023, nós fizemos um projeto de lei criando a obrigatoriedade de fazer esses testes de acuidade visual. O Rotary já conversou com a prefeitura, com a Uniara, com a ETEC, para todo mundo se unir no começo do ano agora, assim que voltar às aulas, a gente fazer esse mutirão para ver se as crianças têm dificuldade de visão, né? E aí, obviamente, tem uma sequência. Agora, como nós temos as armações de óculos, eu tenho um compromisso do prefeito Cido Ferrari e do William, que a prefeitura vai fazer a doação das lentes, portanto, nós vamos fazer o pacote completo. Gente, é muita coisa. E o horário, você vê? Vai aqui encaminhando. Finalmente, uma pergunta que tem feito para os demais. Como é que ficou nesse período? Foi boa a tua relação com a prefeitura? Com o prefeito? Foi muito boa a minha relação com a prefeitura. Não tive nenhum problema. O prefeito sempre me atendeu muito gentilmente, o secretário William, os demais secretários. É o que todos os vereadores têm dito aqui. Não tive nenhum problema, absolutamente não. Sido muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Nos atende. Nós tivemos antes disso anos muito nervosos, politicamente e tal, e estou vendo que esses 2 anos aqui, até para os vereadores, que são, por serem fiscais do executivo, né? Mas sempre podem, às vezes, entrar em conflitos e toda hora. Tranquilo. Não, 2 anos tranquilo. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Porém, agora, eu vou fugir um pouquinho aqui, porque no teu caso eu tenho que perguntar. Não tenho perguntado para os demais vereadores sobre a eleição da Câmara, mas no teu caso cabe a pergunta, porque assim que todos os atuais vereadores foram eleitos, de cara falaram que você seria inevitavelmente presidente no segundo mandato da legislatura e tal, e antecedendo a próxima eleição. E a eleição está aí, prestes a acontecer. Como é que você está nesse contexto aí? Já que era quase inevitável alguém dizer, no segundo mandato, segunda presidência vai ser o Paulo. Como é que você está nesse contexto aí? Dércio, primeiro que eu nunca pleiteei essa presidência. E segundo, que eu tenho impedimento legal para exercer qualquer função. Por quê? Porque a OAB me proíbe. A Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, diz que o advogado, se ele for membro de mesa de parlamento, eu sou obrigado a deixar a advocacia. Eu não posso mais advogar. Eu fico completamente impedido de advogar. Que é a tua profissão. Eu tenho dito muito francamente e nunca escondi de ninguém. Eu sou advogado. Eu estou vereador. Mas a minha profissão há 35, 36 Significa anos. que você não está no páreo. Não estou no páreo. Não estou no páreo. Eu já disse desde lá de trás, eu não sou candidato. Primeiro que eu não tenho objetivo em relação a isso. Segundo que também eu teria que modificar substancialmente minha vida, abandonar a clientela que eu construí ao longo de 30 e tantos anos. Por quê? Por uma vaidade de ser presidente da Câmara, não me encanta. Com certeza você não está. Não sou. Não, nem a presidente e nenhum dos demais cargos da mesa. Nem a vice e nem a secretária. E para prefeito daqui 2 anos? Tércio, é aquela história, né? Hoje eu não posso negar, seria leviano eu negar para você que as pessoas acabam falando naturalmente do meu nome por conta de toda a produção legislativa e a visão que a mídia tem me dado por conta do que eu fiz. Então existe, Paulo. Mas isso primeiro que também teria esse mesmo impedimento. Também? Mas, isso que eu ia te perguntar. O mesmo impedimento existe? Com certeza, muito mais. Você não poderia... Não. Continuar advogado não. E ser prefeito? Não, absolutamente não. Absolutamente não. Então, mas aí já é um cargo de prefeito. Então, daí a minha pergunta. Você sacrificaria a advocacia em prol de um cargo como de prefeito e não mais só de presidente da Câmara? Se um grupo político julgar que o nome mais
apropriado para conduzir os destinos de Matão? Evidentemente que sim. Mas também não é meu objetivo. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Só uma coisa, desculpe. O impedimento é no período do mandato ou pro resto da vida? Não, no período do mandato. Ah, tá. Exatamente. Por exemplo, se eu fosse... Para prefeito, você toparia abrir mão da advocacia por algum tempo? Talvez sim, Dércio, porque minha vida já estaria num outro patamar. Estaria com os meus 2 filhos formados, já com as suas carreiras encaminhadas, eu teria um outro enfoque. Mas efetivamente, é muito claro que eu vou dizer para você, eu não estou trabalhando para isso. Estou trabalhando, como eu sempre disse, para fazer um bom mandato de vereador e devolver para os meus eleitores e para a cidade a confiança que eles me depositaram. Afinal de contas, são 1.349 votos, não foram poucos, né? O teu nome, claro, que vai ser lembrado entre os prefeituráveis, com certeza, né? Mas ainda mais quando a gente vê o quadro hoje, convenhamos que, pelo menos no contexto da eleição municipal passada, tendo um nome forte como o do Adalto, você balança outras pretensões e tal. Desta vez você tem nomes bons dentro de um quadro equiparado, ainda que um tenha uma ascendência maior, enfim. E aí, esses nomes serão lembrados. Quais serão candidatos, a gente não sabe ainda. Talvez seja cedo, dirão alguns. Não é tão cedo. Quando acaba uma eleição, começa a outra. E acabou a eleição federal, e aí todo o plano se volta para as eleições no município de daqui 2 anos. Então não é tão cedo não para falar disso, mas já entendi qual é o seu propósito. Está havendo alguma estrutura de apoios e tudo que, né, o consolide, e você toparia, no caso, para prefeito. Com certeza, o problema é assim, eu vejo a seguinte situação: ninguém é candidato a si próprio. Ninguém é candidato a si próprio. Você é candidato a um grupo, de uma base. Dentro do teu grupo, o Gali, por exemplo, o Marquinho, enfim, o que eles pensam a respeito? Olha, num partido, que é o MDB, tipicamente preocupado com legislativo. Até no plano federal, o PMDB e o MDB hoje, ele sempre se focou mais no legislativo, né? E aqui também na última eleição, vocês vejam que não teve candidato a prefeito, mas tentou fazer o maior número na Câmara, né? Eu, na época, imaginei que essa pretensão do MDB de ter o máximo de vereadores possível fosse um caminho para depois, sim, uma candidatura a prefeito que completasse aí os propósitos do partido. E o Galho, o Marquinhos, o que eles falam a respeito disso? A gente nunca sentou e conversou assim detalhadamente sobre isso, mas o que eu entendo e sinto um pouco das conversas que eu tenho com o presidente Marquinhos e com o Galho é que a linha de pensamento deles é essa linha que eu estou manifestando para você agora. Nós vamos lá na frente apresentar talvez uma candidatura ou não, ou vamos fazer uma coligação com outros partidos e aí indicar um nome em comum. Talvez o PMDB lance o vice-prefeito de uma chapa, ou, não sei. Aí é uma questão de... Mas a nossa ideia é de fazer uma ampla coligação, de modo que a gente estruture a cidade para continuar o trabalho que vem sendo feito e, evidentemente, melhorar aquilo que a gente achar que tem que melhorar. Bom, só mudei de assunto aqui. Eu respeito muito a pauta que foi feita, porque quando você chama um entrevistado e você diz o assunto é tal, eu acho que é respeitoso você tratar só sobre aquilo. Mas no caso do Paulo, como ele se desdobra entre advogado, vereador, essas coisas todas, e tendo ele toda uma lista enorme aqui de ideias e projetos e tudo, e mais esse desembaraço ao se desfazer aí, às vezes, das pegadinhas das nossas perguntas, eu fiquei muito à vontade para te fazer perguntas sobre outros assuntos. Desculpa se eu mudei o tema. Não, aqui. Pode ficar tranquilo. Mas eu tinha que perguntar. Muito obrigado, Paulo. Feliz ano novo a você. Feliz Natal e ano novo, a família, todos. Obrigado, Daércio. Muito obrigado. Eu só queria fazer 2 registros rápidos. Sim. Com relação à defesa que eu tenho feito do patrimônio histórico de Matão, né? Trazendo o hino Bom Jesus para patrimônio histórico, o Jornal A Comarca como patrimônio histórico, e a defesa que eu tenho feito da cultura afro na cidade. E também, só para finalizar, não quero tomar seu tempo nem avançar, a questão dos pets. É o programa Pet Bem-vindo, que foi um programa que nós lançamos onde as empresas podem permitir que os animaizinhos entrem no seu estabelecimento, e foi um grande sucesso, porque na primeira semana da campanha nós temos aí 40 pontos de Pet Bem-vindo. E um outro registro final
é a questão do sepultamento de animais em túmulos, que deu uma repercussão bastante grande. A adoção de praças e avenidas aí Isso, também, exatamente. Agora que eu lembrei. Tem tanta coisa, né? Adoção de praça também não. Temos mais de 40 áreas adotadas, né? Aqui na frente agora tem uma adoção que vai ser feita, vai começar no ano que vem. A gente já sabe de outras empresas que estão dispostas a fazer isso, que embeleza a cidade, você vê lá perto da... Quer dizer, que o ambiente fica legal, o meio ambiente agradece e a prefeitura também. Darcio, muito obrigado a você. Eu que agradeço. Obrigado, vereador. TVM, um abraço ao Teodoro, ao Júlio, todo mundo aí, e ao espaço que vocês estão me dando. Um Feliz Natal a vocês. Já vou me antecipar o Ano Novo, que eu viajo semana que vem. Então, também Feliz Ano Novo a vocês todos e a todos os seus telespectadores. Muito obrigado, Darcio. Eu que agradeço. Obrigado, Paulo. Imagina. Conversei com o doutor Paulo Bernardi, como vereador, que prestou um breve relato do que ele fez, mas como estamos fazendo sistematicamente com todos os vereadores, agora que eles estão no meio do mandato, portanto, e completaram pelo menos a metade do período aí, o que já é tempo de colheita, né? Então, pelo menos tendo feito, ele tem já alguma colheita e mais 2 anos pela frente aí depois, né?